Bom dia! Antes de a gente começar essa manhã, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Quem aqui assistiu o jogo do Flamengo na sexta-feira? Então olha para a pessoa do seu lado e fala: uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Só que não fala isso até morrer, porque Jesus está voltando. Então você não quer morrer sem Jesus, certo? Eu acho que muito bom poder estar aqui compartilhando com vocês nessa manhã sobre avanço. Johnny compartilhou na semana passada. Se você ainda não assistiu, por favor, você pode ir no YouTube lá e você pode assistir e compartilhar com outros amigos. E hoje eu gostaria de falar sobre Ezequiel 47, do verso 1 ao 6. Mas antes disso, eu tenho uma pergunta para você. Você já se sentiu travado na vida? Como se estivesse parado vendo Deus agir, mas sem conseguir avançar? E o tema de hoje que eu gostaria de falar para vocês é: não fiquem na margem, mas avance. Então vamos ler rapidamente Ezequiel, vai estar na tela. O verso 1 diz assim: depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. E ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água. Enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. E ali a água chegava aos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessando o rio novamente. Dessa vez a água chegou aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Eu acho que é muito importante a gente lembrar algumas coisas sobre quando nós olhamos água na Bíblia, significa duas coisas. Primeiro, um caos. A gente vê no início da criação, quando Deus estava lá, ele viu que existia um caos sobre o mundo. E também significa o julgamento dele. Mas também nós vemos água como vida, uma renovação, quando Deus vê que precisa colocar tudo em ordem. E nessa passagem aqui nós veremos 3 pontos que eu acho que é muito importante. Primeiro, Deus nos chama para sair das águas rasas. Muita gente se contenta em viver com Deus só até o tornozelo. Frequenta os cultos, faz orações, leitura bíblica, participa dos pequenos grupos e muitas das vezes ela fala: até aqui, para mim, é o suficiente, eu não preciso ir mais. Mas Deus não quer que a gente apenas molhe os nossos pés. Ele quer que a gente mergulhe, confie e avance. Água nos tornozelos representa o início de uma jornada com Deus. Um lugar onde você ainda se sente no controle, onde o risco é pequeno e o raso é seguro e é fácil de sair. Esse nível descreve muitos cristãos hoje em dia. Viver engana, nas margens engana. Mas o perigo das águas às vezes nos faz perder o controle. Porque há movimento. Parece que há vida, mas não há profundidade.
Então, na água rasa, a gente vê três coisas. A água rasa, você ainda decide. Você ainda vê o chão. Na água rasa, você pode até correr de volta para o lugar seguro. Mas Deus está dizendo aqui, saia da margem. Eu quero te levar para o mais profundo na minha presença. E Ele nos chama a trocar o controle pela entrega. Trocar o conforto pelo chamado. Trocar a aparência pela transformação. Eu lembro, na minha vida, no ano passado principalmente, eu estava planejando para ir para Portugal, para visitar um amigo lá, estava tudo bem animado. Depois de 9 horas de viagem do Brasil para Portugal, aconteceu uma coisa comigo lá. Fui barrado, vendo todo mundo passar e eu ficando para trás. Então começou a surgir preocupação em mim, o medo tomou conta de mim. Comecei a pensar o que eu fiz de errado para eu parar aqui e não deixar eu atravessar para o outro lado. E foi uma sensação de impotência, insegurança, sem saber exatamente o que fazer. Porque era minha primeira vez viajando sozinho, sem ninguém do meu lado. E eu não conseguia avançar. Uma pergunta veio à minha cabeça quando eu estava naquele tempo, naquela situação. Deus estava falando para mim, você diz que quer ir mais fundo comigo, mas ainda mantém o controle. E nesse momento, onde eu percebi que eu estava na margem, com a fé limitada, sem confiar verdadeiramente em Deus. E muitos de nós, às vezes, estamos nessa situação, quando nós estamos viajando para o país afora, ou quando você vem para o Brasil, muitas das vezes, eu não falo português, eu não falo, os brasileiros, eu não falo inglês. Então a gente fica nessa limitação, muitas das vezes. Mas uma das coisas que eu aprendo dessa passagem é Deus e o mundo. Qual lado eu estou? Eu estou no mundo, mas eu estou em Deus. É uma pergunta para nós fazer. E queremos ir mais profundo? Com um nível de fé em Deus? Queremos bênçãos, crescimentos, experiências. Queremos que Deus faça mais do nosso jeito. Não queremos que Ele tome o controle de tudo, mas nós, quando caminhamos com Ele, no início é muito fácil, a gente vai caminhando. Para mim aqui já está bom, Deus, eu não quero ir mais profundo não, porque eu não sei nadar. Mas Deus não quer que nós façamos isso. Ele quer que nós confiamos nele. E hoje Deus está te dizendo, saia dessa margem. Para de tentar controlar tudo. Confia em mim e eu vou te levar a lugares mais profundos do que você pode imaginar. Uma pergunta para você hoje: como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu nível de oração? Você tem buscado a Deus de verdade? Suas orações têm sido algo rápido, superficial, só quando você ainda tem tempo, ou quando você está com tempo, a falar, vou orar. Mas é exatamente isso que eu estou fazendo, orar verdadeiramente, orar sem uma sensação rápida, vou orar em nome de Jesus, amém, acabou, vou fazer outra coisa. Não, como está o seu nível de oração com Deus? Sua entrega tem tido profundidade? Você tem realmente saído dessa margem, se entregando de verdade para Deus? Ou você ainda só está com os pés na água, sem coragem de ir mais fundo? Talvez sua família, seus sonhos, suas finanças, seu futuro, o que você ainda não colocou nas mãos de Deus. E Deus hoje está te perguntando, você vai continuar na margem?
Ou vai confiar em viver um relacionamento mais profundo comigo? As águas nos tornozelos são só o começo. Deus quer te levar a um lugar onde você não pisa mais por segurança, mas nada por fé. O seu próximo nível com Deus está além da superfície. Então, saia da margem. Saia dessa lugar onde você se sente no controle e avance. O segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês é: o avanço é gradual, mas exige entrega total. Quando Ezequiel saiu das águas que batiam nos tornozelos, ele deu mais um passo. A água batia no joelho agora. E o que isso quer dizer para nós hoje? No joelho já não é tão fácil andar. Porque quando nós entramos na água, nós sentimos já, ok, eu estou perdendo o controle agora. Fica um pouco mais difícil controlar, equilibrar nas águas. E isso nos mostra que estamos ficando em dependência de Deus, menos com nossas próprias forças. Também nos lembra da oração, porque muitas das vezes quando nós oramos, nós se colocamos de joelho, talvez no seu quarto, no seu particular, ou como igreja, muitas das vezes nós colocamos de joelho. Mas Deus está dizendo: quero você mais perto de mim, conversando comigo, confiando mais em mim. Eu lembro quando eu estava naquele tempo de situação um pouco difícil, na imigração, naquelas horas parado lá sem saber o que fazer. Eu já tinha perguntado, já tinha tentado resolver, mas a única resposta que eu tinha era: espera no seu lugar. Fique lá, senta lá, que a gente vai tentar ver aqui qual a sua situação. Então eu percebi que Deus queria falar uma coisa para mim. Ele queria: você precisa confiar mais em mim, orar mais, depender mais de mim. Era como se ele dissesse: você quer avançar? Então fale mais comigo. Dependa mais de mim, não das suas próprias forças. E ali eu aprendi que muitos momentos de nossas vidas, Deus permite que a gente pare, fiquem sem resposta, só para aprendermos a confiar mais nele e buscá-lo de verdade. É aquela sensação de quando nós estamos parados sem ter a resposta, nós fica, ok, o que eu vou fazer? Ora, busque mais Deus, dependa mais dele nessas situações. Deus deseja que você ore com um propósito, busque a presença dele com mais sede e pare de tentar com as suas próprias forças. Para de tentar carregar seus problemas sozinhos, porque Deus disse: eu estou com você. Você não precisa fazer nada, só basta confiar em mim, orar para mim, falar comigo que eu vou resolver todo o problema. Então é hora de avançar na sua fé. Não se contenta com apenas frequentar a igreja, louvar a Deus, escutar uma boa palavra, mas avance com fé. Busque com sinceridade a presença de Deus. Entregue seu coração a Deus e dê o próximo passo na sua caminhada espiritual. Avance, pois Deus está com você. Talvez você esteja aqui pensando: Ian, vou falar sinceramente para você. Eu já tenho buscado, já tenho orado bastante, já tenho visto Deus fazer tantas coisas, mas será que essa busca é verdadeira, real e profunda? Deus quer mais do que palavras rápidas ou hábitos automáticos. Ele quer seu coração por inteiro, sua entrega com sinceridade. Hoje, pergunte a si mesmo:
Minhas orações é verdadeira? Minha fé está avançando? Porque nós sabemos que a fé é quando nós não vemos uma coisa, mas acreditamos que vai acontecer. Não pare, continue avançando. Deus está esperando por você. Deus te trouxe aqui, mas Ele não vai deixar você parado onde você está. Ele quer que você continue avançando. Venha mais, ainda mais. Eu tenho águas mais profundas para você. Avançar é um convite de Deus para nós. Ele não vai deixar os seus filhos sozinhos para trás. O terceiro ponto é avançar, é confiar no mover do Espírito Santo. Aqui Ezequiel chegou num ponto onde não dava mais para andar, só dava para nadar. Significa total dependência de Deus. Não é mais sobre o seu controle, sua força, seu jeito. Agora você confia ou você vai afundar. Eu lembro quando eu estava em Portugal, eu fui entrar numa água, eu me afundei, porque eu não sou muito bom para nadar. Então, o que isso quer dizer para nós hoje? No início, muitas das vezes a gente está no controle de tudo. A água está só nos nossos pés, ok, está muito bom isso daqui. Mas depois Deus começa a te levar a lugar mais longe. Até que chega um momento que você não consegue entender. Agora é só Deus conduzir. Só Deus que pode conduzir esse tempo. Então saia do conforto. Deixe de viver uma fé pequena e viva uma vida sobrenatural com Deus. Eu lembro que eu fiquei muito tempo lá, esperando, vendo várias pessoas passando. Passaram 4 horas e eu lá parado, sem resposta nenhuma. Não sabia se eu ia se eu ia voltar para o Brasil, não sabia se eu ia entrar em Portugal, não sabia se eu poderia ficar lá, porque era uma sensação que eu estava sem controle nenhuma. Autoridades estavam lá, os guardas da imigração estavam lá, e eu estava olhando para a hora. Por favor, Jesus, me ajuda, eu preciso de você. E só podia fazer uma coisa naquele tempo: orar. Eu entrei em contato aqui com meus amigos aqui no Brasil, com o Luiz e com o Luke. Falei assim: Luke, eu não sei, Luiz, eu não sei o que fazer, mas ora por mim, porque eu não quero voltar 9 horas de volta no avião, depois de uma viagem cansativa, voltar para o Brasil sem conseguir entrar. E foi justamente quando eu entreguei completamente na mão de Deus, dizendo assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Não tenho mais o que fazer aqui. Só o Senhor tem toda a autoridade. Que de repente me chamaram e disseram: pode passar, você está liberado. Sem saber qual o motivo que eu fiquei parado lá por muito tempo. Mas eu sabia de que Deus tinha toda a autoridade sobre todas as coisas. E Deus me ensinou naquele dia, quando você para de tentar fazer tudo do seu jeito e começar a confiar de verdade, Ele vai te levar a lugares que você nem imagina. E isso nos mostra que Deus tem toda a autoridade de todas as coisas, de todas as circunstâncias das nossas vidas. Deus está te chamando para águas profundas. Parece até assustador olhar. Eu não sei se algum de vocês aqui sabe nadar ou não sabe nadar, mas é um pouco assustador. Eu estava lá, eu entrava assim, não vou entrar não porque está fundo, eu não consigo ver o chão. Mas Deus nos chama, saia dessa margem, pula, confia em mim e você vai ver milagres acontecer. E Deus quer que a gente confie mais. Entregue seus medos a Ele. Pare de tentar controlar tudo na nossa vida. Viva guiado pelo Espírito Santo. Isso faz me lembrar de algumas pessoas muito
especiais que moram com a gente na Casa Cruzeiro, que deixaram tudo para trás, carreira, profissão, estabilidade, sonhos, para viver nessa profundidade do amor de Deus. Tem o Beth aqui, tem o Luke, tem agora o Ben e Marta morando com a gente lá, pessoas que deixam de viver no seu próprio controle, mas confia em Deus. E hoje, Deus está te chamando. Saia desse raso, mergulhe de verdade. Talvez você tenha orado, buscado, mas ainda está tentando controlar tudo de alguma área de sua vida. Talvez o medo, a ansiedade ou até a falta de fé esteja te impedindo de avançar. Ezequiel viu um rio que nascia do templo, que saía da presença de Deus, que trazia vida, transformação e cura. Mas, ok, para nós hoje, Jesus, ele disse: aqui está quem é maior de todo o templo. O que ele está dizendo? Ele é o verdadeiro templo. Ele é a fonte desse rio. Que tudo que o templo representa, presença, vida, perdão, restauração, agora está em Jesus. E por meio de Jesus que flui esse rio. E por onde esse rio passar, tudo será transformado. Então, continue avançando. E Ele é quem nos tira da margem. Jesus, Ele é o único que pode fazer isso por nós. Ele nos convida para nadar as águas profundas da sua graça e do seu amor. E Ele te convida hoje, saia da margem, vem pro profundo comigo. Vem viver uma vida onde você entrega tudo às minhas mãos e eu vou te mostrar grandes coisas na sua vida. Eu sou a fonte de inspiração para você. Eu sou tua segurança, eu sou a tua salvação. Talvez você ainda tenha vivido nessa margem, com os pés nas águas, sem saber se lançar, tentando controlar segurança, com medo. Você se sente no controle de tudo ainda, mas Deus está te chamando para algo maior na sua vida. O que Ele tem para você não está só na margem, mas está nos profundos do amor dele. Onde você simplesmente confia, o fluir do mover do Espírito Santo é que vai te capacitando para nadar, nadar, nadar mais profundo. E sabe de uma coisa? Nós cremos de um Deus que abre caminhos. Nós cremos que Deus rompe barreiras para quando nós avançamos, Ele nos mostra coisas além da nossa capacidade. Eu lembro quando eu fiz uma trilha, os dois irmãos, uma trilha bem alta, na cidade. É um tempo cansativo, você subir, 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 mas quando você olha de cima para baixo, você vê a cidade incrível, bonita. Eu acho que é a mesma coisa que Deus faz por nós. Quando nós estamos avançando, avançando, caminhando, caminhando, Ele nos vai mostrar coisas incríveis na presença dEle. Acho que essa é uma boa tempo para a gente parar e pensar. Então, Ele está fazendo um convite para nós. O que nós devemos fazer? Ficar parado onde a gente está, no lugar onde a gente está sentado? Não. Ele não quer que a gente fique parado onde a gente está. Ele quer que nós saímos do nosso conforto, das nossas cadeiras e continue a avançar mais e mais na presença dEle. Saia da margem, vem, eu sou a sua fonte, eu sou a sua segurança, eu sou a sua salvação. Não fica onde você está. Talvez você tenha pensado demais, ok, Ian, eu não sei o que fazer da minha vida.
Você pode dar um passo de fé hoje. Saia do seu lugar, saia do seu conforto e confie mais em Deus. E hoje você pode fazer essa decisão na sua vida. Sair da margem, às vezes quer confiança mais e mais em Deus. Sair da nossa zona de conforto, deixar o nosso controle, entregar nas mãos de Jesus, entregar na mão de Deus. Ele vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. E se você está aqui ainda sem entender nada, continue buscando. Continue buscando, que Ele vai te mostrar coisas incríveis. A igreja de Senhor nunca para. Ela sempre está crescendo, crescendo, crescendo. Você pode se sentir, Ian, mas eu não estou me vendo, eu estou parado aqui. Você tem confiado mais em Deus? Você tem buscado mais Ele? Gostaria que você fechasse seus olhos e começasse a pensar sobre isso. Deus te conhece, sabe toda a sua história. E Ele quer te levar para lugares mais profundos na presença dEle. Dê um passo de fé. Saia dessa margem. Confia em mim.